A doença degenerativa do disco cervical é uma causa comum de dor no pescoço e dor irradiada no braço. Ela se desenvolve quando um ou mais discos intervertebrais na coluna cervical começam a quebrar devido ao desgaste. Pode haver um componente genético que predispõe algumas pessoas a um desgaste mais rápido. Lesões no pescoço também podem acelerar e, às vezes, causar o desenvolvimento de alterações degenerativas. Normalmente, há 6 discos cervicais gelatinosos, um entre cada vértebra da coluna cervical, que absorvem o choque e evitam que os ossos vertebrais se esfreguem uns nos outros enquanto o pescoço se move. Cada disco intervertebral é composto por uma camada externa resistente, mas flexível, de fios de cartilagem entrelaçados, chamada de ânulo fibroso. Selado dentro do ânulo fibroso há um interior macio preenchido com um gel de mucoproteína chamado núcleo pulposo. O núcleo dá ao disco sua propriedade de absorção de choque. Em crianças, os discos são cerca de 85% água. Os discos intervertebrais começam a perder hidratação naturalmente durante o processo de envelhecimento. Algumas estimativas têm o conteúdo de água do disco tipicamente caindo para 70% aos 70 anos, mas em algumas pessoas o disco pode perder hidratação muito mais rapidamente. À medida que o disco perde hidratação, ele oferece menos amortecimento e se torna mais propenso a rachaduras e rasgos. O disco não é capaz de se reparar verdadeiramente porque não tem um suprimento sanguíneo direto, em vez disso, obtém nutrientes e metabólitos por difusão com vértebras adjacentes através das placas terminais cartilaginosas. Como tal, um rasgo no disco não cicatrizará ou desenvolverá tecido cicatricial mais fraco com potencial para quebrar novamente. A doença degenerativa do disco cervical não é tecnicamente uma doença, mas sim uma descrição do processo degenerativo pelo qual os discos localizados na coluna cervical passam. Essencialmente, todas as pessoas que vivem o suficiente desenvolverão discos degenerados. Estudos mostram que uma pluralidade de adultos não apresenta sintomas relacionados à doença degenerativa do disco, embora uma alta porcentagem desses adultos ainda mostre sinais de degeneração do disco em uma ressonância magnética da coluna vertebral. Um estudo descobriu que cerca de metade das pessoas começa a mostrar alguns sinais de degeneração do disco intervertebral em uma ressonância magnética por volta dos 20 anos. Outro estudo descobriu que cerca de 75% das pessoas com menos de 50 anos têm degeneração do disco, enquanto mais de 90% das pessoas com mais de 50 anos a têm. Quando a doença degenerativa do disco se desenvolve na coluna cervical, ela pode ocorrer em qualquer um dos discos cervicais, mas é um pouco mais provável que ocorra no nível C5-C6. Em casos em que a doença degenerativa do disco cervical causa dor, isso pode acontecer de várias maneiras. Em alguns casos, o próprio disco pode se tornar dolorido. As pessoas são mais propensas a sentir esse tipo de dor discogênica na faixa dos 30 aos 50 anos. Quando os sintomas da doença degenerativa do disco cervical se tornam crônicos, a dor e os sintomas provavelmente estão relacionados a condições associadas à degeneração do disco, como hérnia de disco, osteoartrite ou estenose espinhal. Dependendo da causa, a dor pode ser temporária ou pode se tornar crônica. Para dar um exemplo, a dor de uma hérnia de disco provavelmente acabará por si só, mas a dor da osteoartrite pode exigir tratamento crônico. Embora quase todo mundo acabe tendo doença degenerativa do disco cervical com a idade, há alguns fatores que podem torná-la mais propensa a se desenvolver mais cedo e se tornar sintomática. Esses fatores de risco podem incluir genética, obesidade e fumo. Alguns estudos com gêmeos indicam que a genética desempenha um papel maior do que o estilo de vida na determinação de quando a doença degenerativa do disco cervical se desenvolve e se ela se torna dolorosa. A obesidade tem sido associada ao risco de desenvolver doença degenerativa do disco. Fumar pode impedir que os nutrientes cheguem aos discos e fazer com que eles percam a hidratação mais rapidamente. Além disso, uma lesão na coluna, como uma hérnia de disco no pescoço, às vezes pode iniciar ou acelerar a doença degenerativa do disco cervical.